Vamos lá, fenômenos ondulatórios, ressonância. Eu tenho um pequeno texto aqui para a gente avançar, né? Nas manhãs de domingo, nos parques da cidade é comum crianças brincarem nos balanços, que realizam um movimento pendular de vai e vem. Se uma criança sentada no balanço durante o movimento pendular estender as pernas quando o balanço se mover para a frente e encolher as pernas quando ele estiver se movendo para trás, de modo que esses movimentos ocorram numa frequência que coincida com a frequência natural do balanço, o sistema balanço-criança entrará em ressonância, aumentando a amplitude do movimento, né? E fazendo essa criança alcançar alturas cada vez maior. Então aqui nós temos o fenômeno da ressonância acontecendo, porque nós temos o movimento do balanço natural, né, para frente e para trás, mas aí associado, né, ao movimento das pernas, né, da criança, que está então acontecendo, né, de forma sincronizada com outro movimento. Então são dois movimentos sincronizados, em que a hora que a criança estende, né, as pernas para frente, isso vai levar o balanço cada vez mais para frente. E quando ela retorna também, que recolhe as pernas, né, coloca a perna para trás, também vai ajudar no retorno. Dessa forma vai aumentando cada vez mais, né, e um sistema que entrou em ressonância. Então todo objeto material tem uma ou mais frequências naturais de vibração. Objetos simples, como pêndulos, por exemplo, têm uma frequência de vibração muito clara, pois cada pêndulo só há, né? Pois para cada pêndulo só há um modo de vibração fundamental. Se olharmos para objetos mais complexos, como um carro, uma ponte, um prédio ou mesmo o corpo humano, perceberemos que qualquer um deles vibra de modos distintos e em várias frequências diferentes. Quando batemos em um tambor, o som que ouvimos é uma soma de todas as frequências que formam o conjunto dos modos de vibração naturais dele. Se tocarmos um tambor e próximo a ele houver outro que tenha um mesmo, né, o conjunto de frequências naturais próximas ou iguais, né, ao primeiro tambor, o segundo começará a vibrar, mesmo que ninguém o toque. Tá? Então, aqui é um outro exemplo de ressonância, né, em que você tem dois tambores com as mesmas características, que está se falando de frequência natural, né? Tudo vibra, tudo. A gente tem uma ideia de que as coisas são estáticas, mas quando nós já falamos lá atrás, né, da questão física, né, de tudo que compõe a matéria, né, não tem nada fixo, nada estático, nada parado, né? Só existiria esse mundo do parado, né, com o zero Kelvin, né? Zero Kelvin, que a gente já falou sobre isso também, sobre, né, a questão da temperatura. Então no zero Kelvin tudo estaria parado, né? Mas isso é uma condição somente imaginária, né? Somente na nossa mente, porque na prática, né, isso não acontece, né? Tá? Sempre você tem aí os materiais em vibração. Muito bem. Aqui tem um pouquinho falando sobre as ondas de rádio, né? Os rádios receptores de FM ou AM possuem circuitos elétricos que se ajustam às frequências das ondas eletromagnéticas captadas pela antena. Ao sintonizar uma estação de rádio, você ajusta o aparelho receptor para que a frequência de oscilação do circuito oscile na mesma frequência da onda eletromagnética sintonizada que transmite a programação. Os elétrons livres presentes no circuito do receptor passam a oscilar na mesma frequência das ondas sintonizadas. Esse movimento dos elétrons é chamado de sinal, né? O sinal é amplificado por outro circuito elétrico que fornece energia por meio de pilhas ou da rede elétrica, né? Esse sinal amplificado é enviado aos alto-falantes, que são postos a vibrar, gerando um som que ouvimos. Então, essa parte aqui eu
eu costumo explicar na hora de falar de equipamentos, ou falar de circuitos e tal, mais de equipamentos, né, os equipamentos nessa parte, né, da sonora, equipamentos de som, eu explico um pouquinho melhor como que funciona, né, como que é o funcionamento de um rádio, de uma forma um pouquinho mais simples do que essa que foi colocada aqui, né, mas aqui está certinho, né? Você tem a transmissão, né, por ondas de rádio, depois você tem a captação, que é feita pelo rádio propriamente dito, e amplificação, e depois joga no alto-falante. Então aqui tem um caso interessante, né? A famosa ponte pêncil de Tacoma, né, sucumbiu 4 meses e 7 dias depois de sua inauguração, ao entrar em ressonância com lufadas de vento que sopravam numa frequência específica, justamente uma das frequências naturais da ponte. Com isso, ela passou a oscilar com amplitudes cada vez maiores até seu colapso. O desastre ficou famoso e é sempre lembrado por ser um exemplo evidente do fenômeno ondulatório. Tá? A ponte entrou em ressonância e aconteceu esse desastre aí. É também por conta do fenômeno da ressonância que uma taça de cristal se quebra quando uma cantora emite um som agudo de sua voz numa frequência natural da taça, pois a taça absorve a energia da vibração sonora e se põe a vibrar mais intensamente até a sua ruptura, né? A ressonância, portanto, é um processo de transferência de energia entre uma fonte e um sistema receptor. Essa transferência de energia é máxima quando a fonte emite ondas numa das frequências naturais de oscilação do receptor. Então, isso aqui, acho que vocês já viram, né? Isso é algo que acontece bastante. Inclusive, tem até concurso para ver quem consegue estourar a taça e tal, né? Taça de cristal, né? Então tem uma frequência que tem que chegar naquela frequência, estoura, tá? Isso pode ser, isso é feito em laboratório, né? Tem vídeos, é fácil encontrar vídeos no YouTube com esses exemplos aí, tá? Como podemos constatar, fora de controle, esses fenômenos podem ser desastrosos, como o que ocorre em abalos sísmicos, terremotos, né, de grande intensidade. Mas o seu conhecimento nos permite desenvolver aparelhos para ouvir rádio, falar ao telefone, afinar instrumentos musicais, fazer exames médicos, né, com ressonância magnética e aquecer alimentos num forno de micro-ondas, né? Só para citar algumas aplicações tecnológicas baseadas nesse fenômeno ondulatório, né? Bacana. Então tem muito que se estudar, né, na ondulatória e essas aplicações, né, que a gente vê no dia a dia, já fazemos uso desses conhecimentos no nosso dia a dia. Muito bem, que a gente está falando de ressonância, está aqui, né, um texto, né, do livro didático falando sobre a ressonância magnética. A física tem papel importante em várias áreas e a medicina é uma delas. Com os avanços científico-tecnológicos, há na medicina uma ampla gama de equipamentos de diagnósticos por imagem que vão além das imagens geradas por raio-x ou ultrassonografia. Os tomógrafos, por exemplo, têm sua origem em detectores de partículas. E os equipamentos de ressonância magnética nuclear são provenientes de pesquisa em física atômica e da invenção do radar. Para entender como as imagens são geradas, é preciso, primeiramente, compreender o conceito de ressonância. Tá? Quando a gente está falando de radar, estamos falando de ressonância, quando a gente está falando, né, desses aparelhos, né, todos, né, tomógrafos, precisamos, né, de
de entender e de aplicar esses conhecimentos, né? Vimos que a ressonância é um processo de transferência de energia entre uma fonte e um sistema receptor. Essa transferência de energia é máxima quando a fonte emite ondas numa das frequências naturais de oscilação do receptor, tá? Em outras palavras, chamamos de ressonância esse estado especial de vibração de um corpo que resulta em um aumento, né, de sua amplitude. Né? Descer um pouquinho. Aumente sua amplitude. Como todos os corpos macroscópicos são formados por átomos microscópicos, é possível encontrarmos seus estados de ressonância, ou melhor, suas frequências de vibração naturais. Né? Então, estados de ressonância é também um sinônimo de vibração, né? Frequências de vibração naturais. Tá? Uma coisa ou outra, tanto faz a gente falar, né? Essa mesma aplicação também pode ser feita em outras áreas, como na afinação das cordas de instrumentos musicais, né? A gente tem lá, né, o diapasão, né? Quem já tocou um pouquinho de violão ou toca um pouquinho de violão, sabe, né? Que nós temos então alguns instrumentos usados na afinação, um deles é o diapasão, tá? Uma pessoa que passa por um exame de ressonância magnética nuclear vai ficar imersa em uma região de intenso campo magnético, que pode variar de 0,2 a 3 Tesla, né? Esse T aqui é unidade de medida de campo magnético, né? A gente usa o Tesla, uma homenagem ao cientista, né? Então, aqui uma observação, né? Tesla é o nome do cientista. Quando a gente usa o símbolo, tem que ser a letra maiúscula, tá? Então a gente usa isso para Tesla, usa isso para Watt, né? E por aí vai, né? Newton, sempre letra maiúscula. Mas quando a gente vai escrever a unidade por extenso, sempre letra minúscula. Então aqui está mais um exemplo perfeito, muito bem feito aqui pelo material, né? Tá bom? Por extenso, sempre letra minúscula, embora seja um nome próprio, né? O nome de uma pessoa, né? Uma homenagem ao nome de uma pessoa. Intensidade do campo magnético terrestre varia entre 0,00003 e 0,00006 Tesla. Esse campo vai interagir diretamente com o campo magnético produzido pelo movimento de cada átomo de hidrogênio do corpo do paciente e, consequentemente, vai fazer os átomos vibrarem em ressonância e na mesma frequência do campo externo. Dessa interação, os prótons emitirão uma radiação eletromagnética captada pelos sensores do aparelho e conjugada, né, em uma imagem por computador. O médico avalia, então, a qualidade da imagem obtida e pode diagnosticar com mais eficiência a saúde da pessoa, né? Os exames laboratoriais, os exames servem para isso mesmo, né? Mas aqui fica um detalhe também interessante, do ponto de vista físico, né? Os prótons, né, emitirão uma radiação eletromagnética, tá bom? Então, veja, né, que nós temos aqui uma interação, né, do campo magnético, né, com o movimento dos átomos de hidrogênio do corpo do paciente. Né? Lembrando, né, que o átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Né? Bacana?
E aí quem vai, na verdade, né, emitir uma radiação eletromagnética são os prótons, né? Carga positiva, bacana? Captado pelos sensores do aparelho, aí entra toda a parte da eletrônica, né? Captando essa radiação eletromagnética e transformando isso numa imagem, bacana? Mas é interessante saber, né, como que a ressonância magnética funciona. Tem aqui 3 perguntinhas para responder relativo ao que a gente viu, né? Identifica a fonte, o sistema receptor e a energia em um exame de ressonância magnética nuclear. Quantas vezes o limite superior do campo magnético de um equipamento de ressonância magnética nuclear supera o limite superior do campo magnético terrestre, né? Então é só fazer a continha das informações que foram passadas aqui em cima. Tanto no procedimento de raio-x como no de ressonância magnética nuclear, pede-se ao paciente, né, ficar parado o maior tempo possível. Por que isso é importante? Né? A resposta é muito simples. Né? Por que tem que ficar parado na hora de fazer o exame? Né? Mas vamos lá. Tem aqui uma atividade, né, resolvida, que serve como referência aqui para a gente, né?